TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Boa noite, está começando mais um Conexão Esporte. Deu para perceber que hoje o clima aqui tá bem divertido, né? Tem gente que eu acho que passou o domingo foi pegando bronze, que vocês vão perceber daqui a pouquinho o porquê. Mas vamos falar como foi esse fim de semana no mundo do esporte? Só o Atlético Mineiro conseguiu os 3 pontos no Brasileiro e conseguiu de uma forma bem bonita, viu? Goleada em cima do Sport. O Cruzeiro perdeu para o Palmeiras e o América garantiu um empate com o Corinthians. E claro, tem a super final do campeonato CSM e as quartas de final do Camisa 10. Não saia daí. Já voltamos, eu falei que era rapidinho, vamos dar boa noite aqui pro pessoal. Pessoal bronzeado aqui hoje. Boa noite, Ale. Pegou muita praia lá no CSM? O que aconteceu? Fui na praia realmente, né? Mas deu para acompanhar os jogos. Boa noite, Tainara, boa noite, meus companheiros aqui, a todos estão em casa. Foi bem legal realmente de acompanhar a final. Nosso companheiro que não estava lá, né? Pombinho, que gente. tá devendo agora. Tem 4 meses que a gente tentava fazer esse encontro e o Pombinho tentou, fui planejado realmente para fazer essa visita, mas estamos aí, né? Ainda vai acontecer. Mas foi muito legal lá e nós vamos falar no segundo bloco. Boa noite, Túlio. O Túlio também tá um pouquinho bronzeado, gente. Que som é esse que esses meninos encontraram hoje? Boa noite, Tainara, meus parceiros aqui de debate. Pessoal de casa, hoje o sol tá... Não tinha tanto sol não, mas o mormaço. Deu pra ver que tava queimando, ó, o Ale e o Aleph pegou uma piscininha no CSM, ficaram lá atrás também. O Aleph nem apareceu. Eu infelizmente não tinha piscina, mas eu acompanhei os jogos da Camisa 10, que a gente vai mostrar também, tudo. Né? O calor ficou lá dentro do campo. Ficou, jogos quentes, bem disputados, com equipes muito boas lá no Camisa 10 hoje. Túlio não, Pedro agora. Pedro, boa noite, bem-vindo de volta. A gente tava com saudade de você. Eu também tava. Me substituiu super bem. Boa noite, Tainara. Boa noite, pessoal. Eu também estava com saudade, né? A gente se ausentou aí por um tempo, agora voltamos. E para falar dessa... Sem bronze. Sem bronze, porque eu posso ficar no sol o dia inteiro que eu continuo branco. Falar dessa rodada aí desastrosa, né, da arbitragem brasileira, vários pênaltis inexistentes marcados. Até onde, né? Até quando isso vai acontecer? Tem gente já querendo o VAR ali na nossa produção. Será que o VAR seria uma solução? Acho que não. Não sei também. Gente, vamos falar de uma coisa. Eu tô tentando esconder aqui, porque tá um cheirinho delicioso nessa Finalmente os pedidos foram atendidos. Pedro voltou, né, gente? O Pedro volta. É verdade. As coisas acontecem aqui. Tem mais a ver com isso. João, mostra pra gente esse programa hoje. Fala, Pedro, o que tá acontecendo aqui? O Mica sempre, né, aí trazendo pra gente essas maravilhas, né, que deixa a gente magro cada dia mais, contribuindo pro bem-estar do sofá aqui. Daqui os João estão nem cabendo. Cada vez o espaço do sofá tá menor. Vai ter que ter uma poltrona só pra mim. Essa novidade do Mica, né, que é o espetinho de frango, a Adriana, gente. Hoje foi a Adriana que mandou essas coisas maravilhosas. E a janta e a sobremesa, né? Já tem tudo lá. Tudo pronto. Hoje quem buscou, ele pediu pra falar que ele que buscou. Foi o João, da produção. O João que eu brinco que é a minha mão aqui de vez em quando. E agora a gente só manda ele. Porque 4 shows. Completo assim, nunca tinha vindo. 3 espetinhos, eu nunca vi isso. Teve moral pra ir lá buscar hoje. Beijo, pessoal do Mica. Tá aparecendo aí, ó. Se você ficou com água na boca, quer fazer uma encomenda ou entrega também, é só ligar, que eles estão ali na pracinha.
tá esperando. E tem a loja nova também na Pernambuco, A loja de segunda nova a sábado, né? Isso. Na Pernambuco, ali quase esquina com a Mato Grosso. Vamos falar de futebol, porque nossa barriga tá roncando e o cheiro aqui tá maravilhoso. Sinto muito, você de casa não sente, mas a gente vai sofrendo aqui. Começa falando de Cruzeiro e Palmeiras, gente. Teve o jogo da quarta-feira, que disse que hoje eu não posso falar desse jogo. A gente recebeu ordens expressas da produção. Inclusive tá um cheirinho aqui no estúdio. De espetinho de frango, por sinal. Claro. Claro. Mas hoje teve mais um jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Dessa vez o Palmeiras venceu 3-1 em cima do Cruzeiro. Que, né, não tava querendo muito esse jogo, né? Um jogo pro Palmeiras era interessante, né? Que o Palmeiras entrou de vez na briga pelo título. O Palmeiras entrou com o time titular, né? Mostrando claramente... O titular do brasileiro, né? O titular do brasileiro. Mas os dois times do Palmeiras são muito bons. Sim. Muito bons. É porque, por exemplo, o Dudu é mais poupado do brasileiro, Moisés está sendo mais preservado, né? Nesses jogadores. O Gustavo Gomes, que talvez um dos grandes personagens do jogo, né? Não tem muita gente já pedindo ele como titular. Mas ele, por enquanto, ele só está jogando no Brasileiro, não está jogando na Libertadores. É porque ele só está inscrito também no Brasileiro, né? E, aliás, na minha opinião, é o melhor zagueiro que o Palmeiras tem hoje. Grande personagem, pro bem e pro mal, né? Até o que você falou, a questão da arbitragem. O Cruzeiro do Brasileiro é totalmente oposto do Cruzeiro da Libertadores. Da Libertadores e da Copa do Brasil, né? A torcida do Cruzeiro tem que torcer para os titulares não se machucarem até os finais, porque, por exemplo, se um Egídio machuca, o substituto do Egídio é um desastre. Então, realmente o nível dos laterais não tem nem como falar. Não tem nem palavras. A zaga também, eu acho que também não tem nem metade da capacidade que os titulares têm. E o Cruzeiro foi para São Paulo sabendo que ia perder, né? Já foi meio... Já era esperado que o Cruzeiro perdesse. Eu esperava até uma partida melhor, porque devido ao jogo de quarta ter sido muito quente, eu achava que o Cruzeiro talvez ia querer dar uma atrapalhada na vida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Mas não conseguia, realmente. Vamos aos gols. O pênalti do Cruzeiro foi um absurdo, né? Um pênalti totalmente inexistente. Foi um erro grotesco da arbitragem. O Cruzeiro foi beneficiado. O pênalti não existiu, foi muito fora da área, né? O empate do Cruzeiro 1-1. Olha aí. Olha pra você ver. Não tem condições de marcar um pênalti desse. Hoje foram 3 pênaltis marcados, depois a gente vai falar dos outros. Isso. Mas são erros gritantes, né? Nesse jogo aí não definiu o resultado, porque o Palmeiras fez 3-1. Mas nos outros jogos, os erros foram cruciais para determinar a vitória dos Mancoejo aí, grande nome para quinta-feira, né, Pedro? Pra ficar bem longe, né, do time na quinta-feira. Pra ficar longe. Ai, que saudade que eu tava do Pedro. Eu sabia que havia essa resposta, por isso que... E parece que cada vez que passa, a arbitragem brasileira tá cada vez mais grotesca, apesar da gente ter tido um erro gritante. Um dos piores que eu já vi até hoje no futebol, que foi o erro do Dedé da Libertadores. E para mim foi corrigido, né, tudo, pelo menos. Entre aspas, foi corrigido, né? O Cruzeiro tomou um gol lá que talvez pesou bastante, que é um lugar que é o posicionamento do Dedé está. Mas eu acho que enquanto tiver essa hipocrisia do futebol brasileiro, de cada um olhar para o seu umbigo e ninguém pensar em prol do bom futebol, vai continuar essa bagunça, principalmente com a arbitragem. O Palmeiras tem um pouquinho de crédito que votou a favor do VAR, apesar do VAR ainda no Brasil está sendo usado, tendo muita dificuldade para poder manusear o VAR, bem diferente da Copa. A CBF queria colocar na conta dos times, né, o custo do VAR. Ainda tem isso, a CBF tem um campeonato que ela não zela pelo seu próprio campeonato. O Campeonato Brasileiro hoje é a terceira opção, é uma várzea, a verdade é essa. Pouquíssimos jogos dá gosto de se assistir no Campeonato Brasileiro. A questão do calendário, que a gente já discutiu aqui, da própria premiação, e eu acho muito errado essa questão do VAR ser utilizado de meio de campeonato para frente. Sim, totalmente. A partir das quartas de final. Você meio que desde o início não, né, Lê? Sim, poderia. Os clubes do futebol Libertadores, os clubes brasileiros são tão desunidos que a proposta muito interessante que foi feita da Primeira Liga, que era um embrião para ser feito um campeonato independente, organizado pelos próprios clubes, para poder resolver vários problemas que, infelizmente, a CBF coloca no campeonato com os clubes, não deu certo pela desunião das equipes. Então você vê como é hipócrita e como é desunido o futebol brasileiro. E o erro também do VAR no jogo do Cruzeiro e Boca também deixa a gente com o pé atrás, porque
não adiantou o VAR. Até onde vale, né? O que vai resolver o VAR se a pessoa que tem que definir... Tá vendo ali um erro se o humano ali, né, que tem a máquina para ajudar, mas o humano não sabe usar ela a favor da competição. Acho complicado a questão da remoção, vamos dizer assim, né, retirada do cartão do Dedé, porque realmente abre um precedente perigoso, não que não merecesse ser retirado o cartão ou que o juiz fosse severamente punido pelo erro. Mas é aquela coisa, um erro, até que se prove o contrário, não foi um erro de direito. É algo realmente que o juiz, ele olhou lá, pode ter achado diferente de todo mundo do planeta. Mas era a opinião do Quantas juiz. vezes isso já aconteceu, Sim, né, Alex? mas eu entendo totalmente o que você está dizendo e concordo, porque realmente muita gente colocava o VAR como uma possibilidade de mudança, melhorias, realmente até de honestidade, vamos dizer, ou de esperança de qualidade da arbitragem, e isso não está acontecendo ainda. A gente até teve uma discussão ferrenha no grupo da resenha aqui entre os a favores do VAR e os contra, e acabou que a gente não chegou em nenhuma conclusão, até porque continua alguns contra e alguns a favor. Sim, essa questão de tirar o poder do juiz também, né? Sim, e a minha percepção sobre o VAR é até bastante isso. Tem lances que são bem interpretativos, vai de cada estilo de juiz apitar mesmo, não é uma falta claríssima que qualquer juiz vai dar, e o juiz que está apitando é influenciado pelo juiz que está lá dentro. Esses lances, para mim, eles não devem ser auxiliados. Se é um lance de percepção do árbitro, ele tem o estilo dele de apitar e ele vai dar a falta ou não. E outra coisa, para mim o futebol sul-americano, a Copa teve alguns pequenos erros, mas o futebol sul-americano para mim ainda está totalmente despreparado para poder usar o VAR. Os próprios jogadores não sabem quais lances que podem ser, os juízes estão perdidos, os técnicos pedindo o tempo inteiro, os juízes mesmo não sabem a hora que vai usar, a hora que não pode. O Edilson, no jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo, chegou a pedir o VAR para ver o que ele tinha falado com o juiz para ele não ser expulso. O Delis Gonzalez do Santos, no jogo São Paulo, ele pediu o VAR na cobrança de lateral. O Dudu pediu em lateral. Então, em falta lá na defesa. Ainda rende muita coisa, né? O Gum pediu no brasileiro e nem tinha, né? O que chama atenção, voltando para dentro... A imaturidade, às vezes, dos jogadores, né, para lidar com esse Com certeza. Para dentro de campo, né, voltando, o Cruzeiro tem 37 pontos, é uma pontuação baixa para um time da qualidade do Cruzeiro, mas hoje o Cruzeiro ele estaria com possibilidade, suponhamos, que não ganhe a Copa do Brasil e perca a final para o Corinthians, ou Palmeiras e Grêmio ganham a Libertadores, o Cruzeiro ainda conseguiria classificar para a Libertadores. Ele não vai ter... Antes da final definida, a gente tinha a possibilidade de o Flamengo ganhar e a vaga cair já no colo do Cruzeiro. Né? Agora, se o Corinthians vence, tem que esperar o Corinthians está atrás do Cruzeiro. Né? Então, ele teria que buscar esse sexto lugar para não depender da vitória do Palmeiras. Eu quis dizer isso no sentido daquilo que o Túlio falou, do Campeonato Brasileiro. Às vezes, você tem um abismo de times realmente com uma maior pontuação e do meio para baixo, no caso até o Cruzeiro, até pelo próprio desinteresse, o nível não ser ainda tão... O Campeonato Brasileiro está tão ruim, né? que a gente até falou isso aqui algumas vezes, que é ruim. A verdade é que é ruim. Você pode pegar os jogos do Brasileiro de hoje... Infelizmente. Né? E aí você vai ver... um lance ontem, Bahia e Flamengo, foi um desastre. Os principais postulantes ao título de uns 2 anos para cá, do Brasileiro, jogam o primeiro turno e uma parte do segundo turno quase toda com o time totalmente reserva. Aí como que você vai ter um campeonato de nível jogando isso? E mesmo eles estando com reserva, eles são bem melhores que os outros, né? Os do 10º para baixo. O próprio Palmeiras reserva, que vem jogando, é muito melhor do que vários times que estão brigando lá embaixo. É bem melhor. Vamos falar do Atlético Mineiro, então, que venceu 5-2, mas contra o Sport. Isso. O Sport que é candidatíssimo. Fez a obrigação, né, o Atlético? Sim. 5 gols. O que é interessante... Emerson, Fábio Santos, Elias, Casares, Ricardo Oliveira, Leonardo Silva marcou para o Sport também e o Michel Bastos. O que é engraçado é que antes desse gol aí do Sport, o Atlético tinha perdido 2 chances claríssimas de gol realmente na cara do Magrão e o jogo foi decidido no primeiro tempo realmente com uma grande facilidade ofertada pela defesa do Sport, que hoje tinha a estreia do técnico Milton Mendes. Eu tenho até minhas... Ganhou bem, né, o Milton Mendes? Eu tenho totais dúvidas se ele foi a melhor escolha para ser. E eu ouvi falar que foi a torcida do Sport que escalou o time titular hoje. Teve uma votação lá, uma enquete, eles escolheram quem que eles queriam jogar. Ele estava afastado do Sport.
Voltou hoje, né? Não, hoje eu vi o Michel Bastos jogando, eu fiquei pensando, há não muito tempo atrás, não muito tempo, aliás, bem perto. No ano passado, o Michel Bastos ainda estava no São Paulo. No Palmeiras. No Palmeiras. No São Paulo, no ano retrasado. 2016. Na Libertadores. Ele era o principal jogador do São Paulo. Ele eliminou o Atlético, de 2 anos. Aquele gol Sim. No Morumbi. De 2 anos pra cá, o Michel Bastos tá jogando, tava afastado no esporte. O que a gente ouve, pelos problemas que ele teve, tanto no São Paulo quanto no Palmeiras e até no esporte, o problema dele é meio fora de campo ali, né? No grupo e tal, né? Mas... Tem pergunta de atleticano aqui. Diga. Não me mandou o nome, mas ele tá perguntando que se conhece o time. Ô, meu amigo, mas eu vou fazer essa pergunta. Se o Galo briga pelo título do Brasileirão. Deveria brigar. É o Maurício de Oliveira. Ah, apareceu. Um abraço, Maurício. Se realmente seguir um pouco o que o nosso amigo Túlio está dizendo, ainda tem até alguma chance pela pontuação. O maior problema do Atlético, né, quando você olha para o Atlético e olha para quem está na frente do Atlético, é que os outros 5 são bem mais regulares. Com certeza. Né? Tanto São Paulo, Inter, Grêmio, Palmeiras e... quem que eu esqueci? Flamengo. E o Flamengo, eles têm uma regularidade maior, eles conseguem manter, eles não perdem tanto quanto o Atlético. Isso. E eles mantêm um nível de jogo que desde o início do campeonato. O Atlético não, hoje ganhou de 5-2, pode chegar na próxima rodada. Amanhã perdeu de 3-0. Entendeu? Até no segundo tempo, eu disse que o jogo foi decidido basicamente pelo placar, é óbvio, no primeiro tempo, mas o Sport até chegou a criar uma ou outra possibilidade de gol, então realmente é aquela oscilação que se dá muito na defesa do Atlético. Sempre não aquela... acompanha o nível do ataque, que é o melhor do campeonato. Eu ia falar justamente nisso, a gente vem batendo nessa tecla, é recorrente os problemas defensivos do Atlético, não é desse ano. Se eu faço um negócio daquele ali, eu caio pra trás e não volto nunca mais. E a defesa do Atlético é muito desequiparada do resto do time. Como a gente já falou também várias vezes, o elenco do Atlético é muito reduzido. Apesar de estar jogando só o brasileiro, os times lá em cima, também vários times lá em cima estão jogando somente o brasileiro, como o São Paulo, o Inter. E agora o Grêmio ainda na Libertadores, né? E o Flamengo agora também vai entrar para brigar. E o Palmeiras entrou de vez na briga, né? E Flamengo, Palmeiras e Grêmio, os três foram montados desde o início do ano para ganhar títulos. Sim. O Atlético já teve 3 times. O Inter e o São Paulo entraram ali porque eles não tinham outra coisa para disputar. O Atlético deveria estar ali. O Atlético ele foi remontado na parada da Copa. E esse time remontado, ele não foi feito para lutar pelo título. Ele foi feito para lutar pela Libertadores. O próprio presidente falou. Cumprindo o que foi proposto. Que era então a torcida não pode para Libertadores mais do que isso, né? Que eu disse aqui, tem chance o Atlético de título. Matematicamente. Mas eu não acho que realmente tenha possibilidade exatamente pelo que o Pedro falou. E o Largue falou essa semana, né, Ale? Que já tem 47 anos que o time não ganha esse título. Acho que tem uma declaração infeliz, né, que foi usada pelos rivais como chacota, mas ele falou que já tem 47 anos que não ganha. Por que esse ano tinha que ser obrigação? Sim. Porque estão cobrando dele uma coisa que ele não vai fazer. Em relação ao Largue, nós temos que fazer justiça aqui, que pelo menos hoje, na escalação inicial, ele não inventou, né? Colocou o Elisna ali como segundo volante, o Zé Wellison primeiro. O Adilson não joga mais, né? Colocou o Luan. Questão do contrato, né? Que eu acho que é uma questão mal resolvida pela diretoria, até porque quando o Adilson começou a ser ainda mais útil para o time, principalmente na primeira parte do campeonato, agora há esse imbróglio aí, realmente aí. E o Atlético, mais uma vez, também sofrendo, além da defesa, vem sofrendo com a diretoria, um tanto quanto questionável, né? O presidente não aparece, o diretor de futebol... Quando ele apareceu também, ele falou... que melhor, eu acho que é melhor não aparecer realmente. O diretor de futebol... Os atleticanos não agradam muito. Então, o Atlético vem com esses problemas, até por isso, talvez, o Atlético esteja tanto tempo sem ganhar um campeonato de regularidade como é o Campeonato Brasileiro. Né? O Álvaro do Bom Pastor disse que o Atlético fez a melhor atuação pelo seu melhor jogador, o Durval. Acho que é isso que ele quis dizer. O Durval, para quem não sabe, o zagueiro do Sport. E fez o pênalti, né? Bola abrindo o braço na área e sofreu a expulsão ali numa entrada na lateral, que era um lance de cartão amarelo, e o juiz expulsou corretamente. A defesa do Atlético é tão fraca, a verdade é essa, que conseguiu tomar 2 gols do Sport, que é um time... ainda assim o Durval tinha sido expulso, que ele foi expulso 40 do primeiro tempo, jogou o segundo tempo todo com a menos. O Atlético fez muitos gols devido a isso, mas mesmo assim sofreu 2 gols de um time que
tá brigando lá embaixo e vai brigar, na minha opinião, até o final do Que campeonato. já Junto com o Paraná, já é um dos que demonstram menos poder de reação. Que já abriu Até mesmo mais que é um de uma Vitória, rodada, inclusive. né? Para sair da zona de rebaixamento, vai precisar de mais uma rodada além, né? 2 no mínimo para sair. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o próximo jogo do Sport é contra o Palmeiras. Não, São Paulo e Palmeiras. São Paulo e próximo. Palmeiras, que pode ser Então, um jogo é do Inter e Palmeiras. Sport, então. É Sport e Inter lá. Mais um jogo Mais um dificílimo, jogo né? difícil. Vamos falar do América Mineiro, conseguiu um 0x0 com o Corinthians. Isso. Tá ali, né? É o que a gente vem falando do América. É um jogo que a América devia ter ganhado, né? Sim, Mas o time do Corinthians é um time muito enjoado de jogar contra, principalmente defensivamente. É muito difícil fazer gols no Corinthians, né? Só que agora a tabela do América, ela vai se complicando cada vez mais. O América pode chegar aí na 30ª rodada com esses mesmos 32 pontos. Mas eu acho que não cai. Esse ano eu acho Eu também acho que não, mas tem que acordar, tem que pontuar. Eu acho que o América Porque faz poucos gols. Dentro eu acho de que casa ali, precisava pontuar, o Corinthians né? estava poupando jogadores que foram desgastados no meio de semana. Então o América, eu vejo esse jogo como o América deveria ter ganho. Era 1 dos 3 pontos O obrigados. Wesley Pacheco foi o jogador que jogou na semana passada contra o São Paulo, o jogador que chegou agora, ainda não fez gol, né? Você tem o próprio Rafael Moura, que era a grande esperança de gols ali do time, também fez alguns gols, mas não tem ali um grande jogador de frente ali para fazer realmente esses gols. Empatou já em casa com o próprio Ceará também, que era um jogo que poderia até já ter uma... talvez é o que mais se destaca, né? Mas não é um artilheiro. O próprio setor de criação, né? Depois da saída do Serginho, o América sofreu um pouco com a criação do time. Mas eu acho que temos que valorizar o trabalho do Adilson, que está mantendo o time com uma certa distância. O pessoal está perguntando aqui, só rapidinho, se o Ricardo Oliveira vai embora essa semana. Não, renovou. Renovou, gente. Renovou. É o Sheldon lá de São Gonçalo do Pará. Abraço. Se chegar uma proposta milionária à diretoria, como disse o Túlio, né? Não podemos confiar muito. Quiser aceitar, ele pode sair, mas ele tem contrato. Se não chegar a nada, ele vai ficar. Mais um dos erros que eu, na minha opinião, considero do Atlético, né? Fez várias renovações equivocadas, como vários anos com Luan, Fábio Santos, Leonardo Silva, vários jogadores que são muito questionados já pela torcida. Apesar do Leonardo Silva e o Luan ter muito respeito pela conquista da Libertadores, eu acho que é um ciclo que já devia ter sido encerrado. O Leonardo Silva tem que aposentar esse ano, se ele não quiser sair por baixo, porque as condições dele pro ano que vem, com quase 40 anos, já vai complicar ainda mais a situação. Só avisar pro pessoal de casa que os churros hoje não é sorteio, viu, gente? Os churros são nossos. O pessoal tá mandando aqui querendo participar para concorrer churros, hoje é tudo nosso. É para fazer vontade, para ir lá no Mica. Para ir lá no Mica. Tem que ir lá no Mica. Daqui uns dias a gente faz um sorteio também pro pessoal. Se eu não comer antes. Gente, falando dessa tabela, eu disse semana passada que teria um novo líder. Não errei que teria um novo líder. Parabéns. Você achava que ia ser outro, né? Só queria que fosse outro, mas, né? Dessa vez, Palmeiras encerrou a noite ali na liderança, né, Ale? Palmeiras realmente, ele conseguiu, como o Pedro disse, com esse time que é reserva, mas seria titular em vários outros times do Brasil, uma boa sequência aí com o Filipão, ganhou praticamente todos os jogos, perdeu acho que só um, né? Depois de chegar. Só um? No Brasileiro. No Brasileiro, né? E um na Libertadores. E o jogo do Felipe Melo foi competição. Um na Libertadores, um na Copa do Brasil. E um no Brasileiro. Só que agora o Palmeiras ele tem, né, um duelo direto com o São Paulo, jogando no Morumbi. E no sábado que vem vai ser um baita jogo. São Paulo talvez aí com a volta do Everton, né, que está fazendo uma falta terrível pro São Paulo. A torcida do São Paulo tem que torcer para ele, porque a tendência é que volte. Acho que foi até preservado hoje para poder jogar. O Everton é um verdadeiro jogador, pouca mídia, muito futebol. O time perde velocidade, né? Eu vi o São Paulo hoje contra o Botafogo, já vai começar os lances, mas o São Paulo muito devagar no meio de campo. E fica muito capenga, né? Dependendo muito porque de quando joga o Reinaldo ali, até o time tenta jogar, mas não tem a mesma qualidade, né? Aí tenta jogar ou pelo lado direito com o Rojas. Vamos só puxar a rodada certinha ali, senão a gente confunde o pessoal de casa. E que gol do Primeiro Everton. Jogo ali, Fluminense 1, Grêmio 0 e já passamos para Bahia e Flamengo. Que foi um jogo horroroso, por sinal. O gol do Grêmio foi os 48 segundo tempo e o Everton aí que foi o único jogador jogando aqui no Brasil convocado pelo Tite de forma injusta, não a convocação, né, mas o fato dele ser tirado do time do Grêmio. Aí sim o São Paulo e Botafogo que ficou 2-2. No caso esse gol do Diego Souza aí foi, vamos dizer, uma bola passada, entre aspas, pelo zagueiro do Botafogo. Isso tirou o impedimento dele.
Mas E os dois primeiros gols do Botafogo, Ale, só antes de continuar, eu acho que a defesa do São Paulo falhou. Concordo, Sim. falhou. O Jean Anderson e Martins Chiesa. aí e o Bruno Alves deram bobeira. E aí o primeiro gol do Gonzalo Carneiro, uruguai. O São Paulo, no segundo tempo, teve grandes chances de fazer gol, mas o goleiro do Botafogo defendeu aí, principalmente Aí no final do jogo jogo. com polêmica, né? Inter e Vitória. Eu fiquei revoltado com o pênalti marcado a favor do Inter, que é sem condição. Esse pênalti aí do D'Alessandro. O D'Alessandro foi fora da área completamente. Eu acho que os juízes, eles erram duas... Tá muito rápido, gente. É porque o Inter só vai pegar um gol. O gol do Vitória realmente não conseguiu encontrar. O que Não aconteceu? foi liberado. O juiz anulou um gol do Nico Lopes, Sim. tipo 5 minutos antes dele dar aquele pênalti. Então eu acho que eles erram, aí falam no ponto, você errou. Aí pra não errar mais, tirando o resultado, ele vai lá e erra de novo. Porque pra resolver, ele erra duas vezes. Então é sem condição. E houve até uma demora, né, pra bater. 1-0 Santos, que né? também foi um pênalti. Também polêmico. Não foi pênalti. E outro erro da arbitragem definindo o resultado. Só falando da rodada completa, tá jogando o Ceará e a Chape. Até no primeiro tempo a Chapecoense estava ganhando de 1-0. Confronto dos desesperados. Sim. E amanhã tem um jogão, não tem, Ale? Tem. Paraná e Vasco. Paraná e Outro Vasco. confronto de desesperados também. Jogo vai parar o país esse Paraná e Vasco. Numa segunda-feira às 8 da noite. Mas o Vasco, né, é a chance do Vasco conseguir dar uma escapada. Se não ganhar do Paraná, tem que cair. Nós temos tabela hoje do Campeonato Brasileiro? Temos tabela. Temos tabela, vamos ver esse campeonato que tá assim. Só lembrando que o Vasco conseguiu ganhar do Bahia, né? Deu uma aliviada. Né? Se ganhar do Paraná, né? sai da zona. Né? Vamos ali, Palmeiras líder com o mesmo número de pontos do Internacional, 53, seguido de São Paulo, Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro, 6 primeiros colocados. O saldo do Palmeiras ali é maior, por isso ele tá na... A turma fez um esforço enorme para deixar o Palmeiras chegar na liderança, né? E é um time que quando chega, né? O Inter e o São Paulo se revezaram. Tem gente aqui retrucando, viu? Sétimo lugar vem o Cruzeiro, depois Santos, Corinthians e Fluminense. Essa primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Certinha porque todo mundo já jogou, né? Sim, do outro lado tem os jogos que estão ocorrendo agora. Ceará e Chape estão ali com um ponto a mais, porque... A né, Chape tá indo pra 10 Até o momento que a gente estava 0-0, né? E Paraná e Vasco tem um jogo a menos, né? Que é o de amanhã. 11º Atlético Paranaense, seguido do Botafogo, América Mineiro, Bahia, Vitória e Vasco, bem ali na beiradinha, mas joga amanhã. A zona de rebaixamento composta por Chapecoense, Ceará, Sport e o Paraná aqui. Aí, no caso, a Chape ganhando, pontos. Ela passa o Vasco, aí o Vasco tem a chance de e o Vasco joga o Vitória na zona, né? Se ele vencer amanhã. Não, se a Chape ganhar, joga o Vasco. Sim, por causa dos critérios, né? Exatamente. Porque o saldo de gols Vitória é muito ruim, né? Ô, Tainara, só até antes de encerrar o assunto brasileiro, falando de nível também, talvez não, na minha opinião, os dois principais times do país, com os principais elencos, os principais times, jogam muito feio, né? Que é o Palmeiras do Filipão e o Mano do Cruzeiro, e o Flamengo, que não tem nenhum estilo de jogo, né? Então... O Flamengo estreou técnico agora. Não dá nem pra dizer. O Flamengo é o time que mais trocou de técnico no século. São grandes. 40 trocas. Não, até mais do que os outros. Ele tem mais trocas do que times como Bahia, em times menores ele também supera. Sim. São 40 trocas, são 27 técnicos. É uma média de 3 técnicos a cada 1 ano e meio. E é engraçado que dessas trocas, muitos eram demitidos no ano e voltavam. Né? Passava 2 anos e volta. O Inter pagou esse preço aí no ano do rebaixamento, né? Teve várias trocas de treinador aí e no final teve o resultado. Ele muito, né? Então ele nunca briga para não cair, mas o Célio Marques, do bairro Bela Vista, tá dando boa noite. Boa noite, Célio. Tá perguntando qual o campeonato que a gente acredita que o Cruzeiro tem mais chances de ser campeão. Libertadores ou Copa do Brasil? Copa do Brasil, né? Já tá na final. Porque o Jair Ventura é um discípulo do Mano. Né? Então, deve ser um pôster dele no quarto. É o Mano da nova geração. É verdade. Porque ele vai saber quem que defende. Vou encerrar brasileiro, porque senão esses meninos não param. Porque pode falar, Pedro. Da próxima rodada, o Cruzeiro e Ceará não vão se enfrentar. Sim. Né? O jogo não tem data, né, para acontecer, porque por causa da eleição, né? Então o Cruzeiro volta ao Brasileiro agora só
dia 14 contra o Vasco. Então aí vai dar quase 15 dias de folga. Talvez esse jogo só em novembro, né? Provavelmente porque vai ter data. O Cruzeiro joga na quinta, né? E a rodada começa na sexta. Não tem jogo domingo, né? A rodada semana que vem será sexta e sábado por causa das eleições. O Cruzeiro não poderia jogar quinta e jogar. E aguardem mais um pouco o calendário embolar, porque tudo indica que vamos ter segundo turno nas eleições. Aí vai mais um final de semana. Não dá nada aqui. Vamos falar do Leomir, nosso amigo. Já veio aqui no Conexão, trouxe taça. Na verdade, não foi o Leomir que trouxe a taça, não, né? Foi o Léo e o Paulo, a taça do Guarani. O Leomir prometeu, mas não pôde, não, teve conjuntivite. Tava com a conjuntivite. Não pôde, E não conseguiu. Mas aí o Leomir foi lá pra Goiânia. Conquistou um título pelo craque. Craque de Catalão. A gente falou na semana passada, conquistaram um título, conquistaram acesso. E agora, gentilmente, ele mandou um vídeo pra gente falando de como que foi essa mudança, esse título. Acompanhe. Aí, TV Candi 10, ó. Tamo junto. Aí fica em pedir, ó. Mais um título, mais um acesso, ó. Tá aí o troféu. Nós. É nós, Leomir. Leomir é carioca que mora em Santa Catarina. Em Santa Catarina, carioca, um pouco mineiro, virou uma bagunça total. E aí fica o nosso questionamento, que o pessoal quer saber. Leomir vem para disputar o mineiro pelo Guarani? Tem que vir, né? Há uma possibilidade, né, da renovação, né? Aí, né? Sim. A gente fica esperando a posição do Guarani. O grande jogador de meio de campo é o alemão, né, que é o companheiro ali de meio de campo dele nessa campanha desse ano. Realmente seria interessante os dois voltarem. O alemão já está renovado. E o Leomir, que a gente lembra daquele golaço que ele fez contra o Democrata de Sete Lagoas. Ganhou uma placa, inclusive, com nossa campanha aqui. Provavelmente estava lá, né? Incentivou essa campanha. Aquele gol era para ganhar o Puskas. Era mais bonito que o gol desse ano do Puskas. Um gol que muita gente, talvez mais antigos, lembram que se parece muito com o gol do Van Basten contra a União Soviética na Eurocopa de 88, né? Aquele cruzamento de um lado. Eu lembro bem. Lembro bastante. Estava acompanhando pela TV. O Pedro é dessa época, inclusive, também. Mas ali passou uma foto, não sei se colocou junto ali, que outro ex-jogador do Guarani, aqui dessa campanha desse ano, também conseguiu um bom resultado fora daqui, em outro estado, em São Paulo, que é o Neto, goleiro reserva do Leandro. E ele está lá na segunda divisão paulista, que é a quarta divisão, na verdade, tem essa denominação diferente, que é A1, A2, A3. Aí quando era módulo 2 e Série B do Campeonato Mineiro, aquela bagunça. Lá, essa foto é o Neto aí, o goleiro reserva do Leandro, está jogando no São José dos Campos. E ele aí, depois desse jogo contra a Francana, ele conseguiu a classificação para a semifinal dessa segunda divisão. Vai jogar agora contra o Comercial de Ribeirão Preto. Né? E é uma coisa interessante, realmente, um jogador que não teve tanto ritmo de jogo aqui no Guarani, mas participou da campanha, e todos que estiveram lá no Guarani reconheceram muito o papel do Neto no apoio aos jogadores, no incentivo, além de ser um bom goleiro também. Então tem a chance dele ajudar o São José a voltar para a terceira divisão do Campeonato Paulista. E eu queria dizer que eu não vivo sem o Alê nesse programa, meu Deus. Que cabeça é essa, Alexandre? Não, mas eu tentei dar uma olhadinha lá e foi muito legal. Sem nada aqui, ó. O Campeonato Paulista tem essas divisões aí vão acontecendo, né? Mesmo bronzeado. Bronzeado. Queimado. Ale, já que tá um papo aqui, nós dois vamos falar da série dessa semana. Sim. Você foi lá conhecer esse esporte, que não é o Kung Fu Panda, é só o Kung Fu. Não, mas a primeira coisa que sempre falo quando eu falar que eu ia fazer a reportagem é o Kung Fu Panda. A gente conseguiu colocar o Kung Fu Panda na matéria, porque realmente o professor Giovanni, mestre Giovanni, disse que tem uma finalidade muito interessante o filme, realmente, para os adeptos. Então não é só uma brincadeira. Não, tem a ver. Não é uma coisa que foi só um nome de brincadeira. Não tem a ver com modalidade. Vamos ver. Na reportagem. Em todas as áreas da vida, ensinar é transmitir conhecimento e sabedoria. E para passar os conhecimentos de uma arte marcial, nada melhor que uma escola. Para os adeptos do Kung Fu, Divinópolis tem a escola tradicional Shaolin Kung Fu, no centro da cidade. Ela é comandada pelo mestre Giovanni Santos. A escola mesmo em si foi formada a partir de 1987. Em 87 eu consegui formatalizar como professor e reunir a minha primeira turma. E a minha história é bem longa dentro da arte marcial. Sou um dos mais antigos aqui na região. Todas as coisas que eu conquistei dentro do Kung Fu foi sem apoio.
viagens, cursos, seminários. Eu tive que buscar o conhecimento fora, porque na época que eu comecei, né, Kung Fu não existia aqui na região. A história do Kung Fu, expressão que pode significar trabalho duro, vem de longe. Não se sabe ao certo quando ele surgiu, pois existem poucas histórias acerca de sua origem. No entanto, existem relatos que esta arte marcial apareceu há mais de 4.000 anos na China e tinha como objetivo principal a luta pela sobrevivência. O Kung Fu possui vários estilos e o Wing Chun é ensinado na escola do mestre Giovanni. Para você ter uma noção, na China existem mais ou menos 360 estilos distintos de Kung Fu. No Brasil, hoje, deve ter mais ou menos 20 estilos que são representados por mestres de linhagem genuinamente chinesa. Eu quis buscar o Kung Fu tradicional. Por quê? Para não me desligar da parte filosófica e cultural da arte. Mas o Wing Chun Kung Fu, ele tem particularidades. Primeiro, é um único estilo de arte marcial chinesa que foi criado por uma mulher. É atribuído a sua criação a uma mulher. É um sistema de Kung Fu simples, em comparação com os estilos tradicionais, econômico, visa a defesa pessoal, não é um sistema esportivo, né? Muito direto, muito objetivo, mas mesmo sendo assim, a gente fala simples, é um estilo que mesmo na simplicidade é complexo, porque exige dedicação, existe empenho, existe realmente uma dedicação ímpar para desenvolver o sistema, senão não consegue desenvolver um bom Wing Chun, não. A partir do século XX, o Kung Fu ficou ainda mais conhecido no Ocidente, e um nome foi o principal responsável por isso. Aqui a gente tem uma foto do Bruce Lee, o nome mais conhecido da prática do Kung Fu, principalmente no mundo ocidental. Mas claro que o Bruce Lee não aprendeu o Kung Fu sozinho, ele teve para isso seu mestre, que também tem uma foto aqui na escola do professor Giovanni. Pode falar um pouquinho para nós dele, professor? Sim, este é o grão-mestre Ip Gai Man. Ip Gai Man foi o primeiro professor, aliás, o segundo professor de Bruce Lee, o primeiro professor de Bruce Lee foi o pai dele. Quando o Bruce Lee era jovem, adolescente, ele vivia metido em confusão, ele realmente era um cara que dava muito trabalho, a família dele. Ele era filho de pai chinês e de mãe alemã, nasceu nos Estados Unidos, mas foi criado na China, veio para a China, foi criado na China, e era um garoto muito rebelde, vivia em confusão, em gangue, em brigas, em confusões. Então, com o intuito de canalizar essa energia, o pai dele pegou e levou ele para conhecer o Ip Gai Man, que era um mestre muito famoso na época, por ensinar, e por ser muito rigoroso no treinamento, né? E por esses princípios éticos da arte marcial. E agora nos anos 2000 nós tivemos também outros filmes também usando algumas técnicas do Kung Fu, como o Tigre e o Dragão, e mesmo o desenho animado Kung Fu Panda também, né? Eu acho muito legal isso, porque o próprio Kung Fu Panda em si, eu acho que eles começaram a trabalhar uma parte da arte marcial que não é muito trabalhada, que não é muito falada, como eu te disse, que é a parte filosófica e cultural da arte. Muita gente se associa, fala Kung Fu, ou fala arte marcial, ou fala Bruce Lee, já pensa em pancadaria, em violência, em agressividade, né? E é engraçado, isso aí é simplesmente um pano de fundo da arte marcial. A cultura oriental, a cultura chinesa especificamente, no nosso caso da arte marcial, ela vai muito além da parte somente física, somente de violência, somente de movimentos bonitos, de vencer, sobrepujar o outro. Ele tem um cunho filosófico muito importante, que é o autoconhecimento, é a busca de você se tornar uma pessoa melhor. Bruno, filho de Giovanni, também é professor na escola e mostra que os ensinamentos da arte são trazidos de casa. Eu estou bem intrínseco, né? Eu estou bem inserido nessa arte desde que eu nasci. Né? Desde que eu me lembro, que eu consigo me recordar, eu estou inserido dentro do tatame, dentro do Mukun, dentro do Kon, que é esse local nosso de treinamento. Então, precisamente assim, que eu comecei a treinar mesmo aos 10 anos de idade, mais firme, mais sério, mais voltada ao ensinamento do meu pai e dos meus mestres. O principal que meu pai conseguiu me passar através da arte marcial é o caráter e a disciplina, né? Que é o principal que eu consegui aprender com a arte marcial, além de todo o movimento de luta, ou toda a experiência que eu tive com a arte marcial em relação a lutas. Além disso, o principal que ele me passou foi isso. E como estamos falando de uma escola, não poderia faltar uma criança. Davi é o mais novo aluno e já mostra habilidade. Davi, você está há quanto tempo aqui na escola? Quase 2 anos. E você está gostando das atividades? Realmente você está sentindo que o Kung Fu é algo que você quer fazer mais tempo? Uhum. Você luta já? Já tem outros meninos que lutam com você aqui também? Já, mais 2 pessoas. Só que não é sempre que a gente luta, só às vezes. Você agora ainda está no começo ainda na sua faixa, você quer chegar a ser professor também? Aham.
Fernando, você também pratica defesa pessoal e o pai do Davi também pratica Kung Fu, né? Pratica, quase 2 anos. Ele começou por causa do Davi. Aí faz o Davi e o Fábio, meu marido, faz há quase 2 anos. E ele adora. Pra ele foi muito bom. Foi o Davi, então, que trouxe o Fábio para lutar aqui? Foi. Ele pesquisou, né, entre as artes marciais, uma forma de disciplinar, uma conduta bacana. Ele pesquisou e achou o Wing Chun o ideal para ele. As mulheres ainda não são a maioria na prática do Kung Fu. Mas Eduarda é uma aluna destacada. Comecei há mais ou menos 6 anos. Eu tinha uns 12 anos na época, eu comecei mais para emagrecer, essas coisas. Mas acabou fazendo parte muito da minha vida, sabe? Então, eu cresci muito aqui dentro com o Sifu Giovanni, com o Sifu Bruno, com o Bruce também, que é o outro filho do Sifu Giovanni. E eu tenho o objetivo de formar, de seguir o trabalho deles, essas coisas. Mais do que uma academia, aqui se tornou uma escola, onde o professor e mestre Giovanni tenta ensinar o melhor aos praticantes do Kung Fu. Eu procurei trazer uma arte marcial para cá, não só... Muita gente liga a arte marcial diretamente à violência, né? Eu quis mostrar a arte marcial, o aspecto cultural da arte marcial. Além da parte de defesa pessoal, que é muito importante, a gente valoriza bastante, eu quis trazer também o lado de formação do aluno. Então, é que os meus alunos, eu nem considero alunos, são praticamente filhos mesmos, né? É o primeiro bloco. Tá aí, Ale, gostou da experiência desse esporte? Já conhecia? Muito legal, realmente. Gente, conhecia mais pela questão... Não, mas até pelo Bruce Lee, eu conhecia pelo Panda. Pelo Bruce Lee, realmente, porque o Bruce Lee, realmente, como o professor Giovanni, mestre Giovanni disse, realmente ele foi a grande inspiração para a expansão do conhecimento do Kung Fu no Ocidente, né? Então, realmente, pelos filmes que ele fez, né? E realmente ele era a grande marca desse esporte. E ele, como foi dito na matéria, ele nasceu nos Estados Unidos depois que ele foi para a China. Realmente acabou falecendo até cedo, mas realmente deixou essa marca aí por anos e anos no mundo inteiro através dos seus filmes. E a gente vai fazer uma pausa rapidinha, mas antes eu vou mandar um abraço especial pro Henrique Lani e a esposa que tá ligadinha aqui no Conexão. Semana passada a gente falou do título do Henrique, né? E fica aqui mais uma vez o nosso parabéns, viu, Henrique? Estamos esperando vocês aqui. A gente vai rapidinho e volta com a final do CSM. A Lê foi lá, traz todas as notícias pra gente. Não sai daí não, que é bem rapidinho mesmo. E quartas do Camisa 10. Quartas do Camisa 10 também, no próximo bloco. Mica Churros, sabores de dar água na boca. Você encontra mais de 10 opções, dos tradicionais ao gourmet, as sensações do momento e a grande novidade. Você pode levar o Mica Churros para seu evento, casamentos, aniversários e formaturas. Mica Churros, sempre no mesmo lugar, na Praça do Santuário, de segunda a sexta, a partir das 17 horas, no sábado, a partir das 14 horas e no domingo, às 10 horas da manhã. Mica Churros, 98804-8696. Informação, cultura e utilidade pública. Sempre presentes nos fatos que marcam a cidade. 8 horas de programação diária, com participação e interatividade, para exibir o que o público gosta. Empenho e dedicação para valorizar o telespectador que se vê aqui, na nossa TV, reforçando o compromisso. TV Candidez. TV Candidez. Aqui, Divinópolis tem muito mais espaço. Pergunta aqui, que chegou do Eugênio lá de Porto Velho, que eu vou ter que jogar a bomba aqui na mão dos meninos. Um pouco complexo, a gente tá apurando os fatos vamos lá. aqui. Meu nome é Eugênio, do bairro Porto Velho. Primeiro, um abraço para o Eugênio. Queria tirar algumas dúvidas com relação ao juiz do jogo do Cruzeiro de hoje. Ele é o mesmo juiz que anulou o gol de empate do Palmeiras com o Cruzeiro pela Copa do Brasil e expulsou o jogador do Atlético na final do Campeonato Mineiro e hoje deu esse pênalti duvidoso para o Cruzeiro. Alguém sabe dizer se é esse mesmo juiz? Nossa, a gente tá apurando. Assim, na verdade é uma charada, né? É quase um pegadinha, falando. Se alguém conseguir decifrar pra gente, pode mandar que a gente Porque o gol que ele tá falando da Copa do Brasil é aquele do Palmeiras. O Dracena chega, no né? Fábio, na minha opinião, foi bem anulado. Foi falta no Fábio. Eu não acho, eu não marcaria. É o Marcelo Dijan, o daquele jogo? Não, Marcelo Dijan? Não. Marcelo Dijan é o diretor.
Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro, de sua época também, que você lembra? Então eu não sei responder. Eu sei, tenho que dar uma a gente vai olhadinha. ficar te devendo essa pergunta. Dá uma olhadinha. Gente, vamos falar das quartas de final do Camisa 10. Túlio acompanhou Só lembrar antes, que o Ceará virou o jogo. A gente olhou pra cima aqui. da Chape, né? 3-1 pro Ceará por enquanto, então Chapecoense. O Ceará sai da zona provisoriamente. E o Vasco tem a chance amanhã de recuperar. Túlio, Camisa 10, quartas de final. 4 jogos hoje? 4 jogos hoje. Tá desde que horas lá pegando esse bronze? Cheguei lá umas 8h30, né, da manhã, pra gente fazer essas quartas de finais. Vários times muito qualificados, tradicionais, vários jogadores conhecidos aí no futebol amador da cidade. Confrontos muito equilibrados, vamos acompanhar aí pra ver. Primeiro eu vou mandar um abraço especial pro juiz do jogo. Suspeita pra falar. Hoje era o Fábio, meu cunhado, que tava apitando. Eu fiquei lá escondidinha, observando, e foi muito bem, viu, Fábio? Abraço pra você, abraço pro pessoal lá da Liga também. Vamos ver que o Marcelo traz as informações pra gente, como que foi essas quartas de final. Na manhã deste domingo foi realizada a rodada das quartas de final aqui da Copa Camisa 10. E o programa Conexão Esportes acompanhou 2 desses 4 jogos desta rodada. Primeiramente, vamos falando aqui entre o confronto de Constru Borges e Roma. Confronto esse que o Constru Borges venceu por 8-6. Constru Borges marcou os gols com Rodolfo, Dito 2 vezes, Fabinho, Conca, João Flávio 2 vezes e Vica. Do lado da Roma, Deodato 2 vezes, Vinícius, Lucas e Ícaro. Contra, né? O Lucas fez 2 vezes e o Ícaro fez contra. Marcaram aí para a equipe da Roma. Nós, a equipe do Conexão Esportes, entrevistamos o João Flávio. Mais uma semifinal aí da Constru Borges aí, jogo difícil. Entrevistamos o João Flávio. Mais uma semifinal aí da Constru Borges aí, jogo difícil. A gente estava perdendo ali por um gol de diferença. Eu pedi calma, falei, gente, aqui 2 gols tá em menos de 5 minutos. Nós conseguimos virar o jogo, mantivemos a calma e bora pra semifinal aí. Ficaram 4 equipes muito fortes. Parabenizar o Roma também aí. O Lucas, o pivô, que joga muito. Então bora pra final aí. O segundo jogo, pessoal, foi entre as equipes de Myron Serralheria e Barcelona. Jogo esse que o Myron acabou vencendo por 8-2. O Myron venceu aí com o Gimyron 2 vezes. Daniel, Gabriel 2 vezes, Boanerges 2 vezes e Ferrugem. Do lado do Barcelona, Gustavo e Diego marcaram para o time e entrevistamos o Boanerges. O próximo jogo agora é um jogo muito difícil, mas a equipe tem que manter o foco. A força da nossa equipe é a união e foi isso que prevaleceu hoje no resultado positivo. A equipe toda está de parabéns, os 2 gols é consequência do trabalho em equipe. E agora com os resultados, tivemos aí a definição dos confrontos da fase semifinal, lembrando que essas 2 partidas serão realizadas no próximo sábado, dia 6 de outubro. Alessandro Escapamentos e Leão e Constru Borges e Myron Serralheria, essas serão as partidas da fase semifinal da Copa Camisa 10. Marcelo Lopes para o Conexão Esporte. A charada foi decifrada. A gente fez um charminho aqui, mas nossa produção... Foi a gente não, foi nossa produção, muito obrigado. O juiz do jogo da Copa do Brasil, que anulou o gol do Palmeiras, é o Wagner Hellway. E hoje o juiz foi o Delson Freitas. Ele deve ficar sem apitar até 2025. Então são juízes diferentes. Até estamos pesquisando aqui para lembrar o juiz do jogo da final do Campeonato Mineiro. Sim, estamos tentando Aí pode ter uma coincidência ser o mesmo, mas aí vai ser um lance bem diferente, né? Sim. Eu acho. Vamos falar dessa rodada do Camisa 10? É porque vocês viram ali que deu um probleminha no áudio do João Flávio, mas o que acontece, gente? João Flávio tá aparecendo demais nesse programa. Tá parecendo mais que a gente. Ele aqui. Faz gol demais, né, gente? O pessoal lá na quadra, inclusive, já tá cobrando ele, perguntando se tá pagando pra poder dar entrevista. Só que ele faz os gols do time deles, a maioria dos gols do time. Né? Eu acho que foi mais. João? O jogo foi de muito esforço. Música aqui no Fantástico, Conexão Esporte. Não vamos misturar as emissoras. Vamos pensar em alguma Conexão coisa. Music. Vamos pensar em alguma coisa, então, para quem faz muitos gols, para quem é artilheiro igual o João, para quem dá entrevista toda semana, o João tá dando. Túlio, teve um outro jogo também, né? Sim, outro confronto, né, entre Alessandro Escapamentos e Penharol. Tradicionalíssimo. Tradicional demais, time do Alessandro Escapamentos, com vários jogadores conhecidos. Segundo ele, que ele entra nos campeonatos só para ganhar. Não perde. Vários jogadores conhecidos aí do futebol amador de Divinópolis, e foi um confronto muito equilibrado.
Os primeiros 3 gols, inclusive, o Peñarol fazia, o Alessandro fazia, o Peñarol fazia, e foi assim até o final do jogo. Depois o Alessandro conseguiu abrir com alguns gols de vantagem e acabou vencendo o jogo. Mas como todos os outros, acho que sim. Acho que como todos os confrontos foi muito equilibrado. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal conhecido que estava jogando lá, pro Daniel, do Myron Serralheria, pro João, né, que deu entrevista, que está sempre aqui, não pode deixar de mandar. E pro Dudu também, jogador do Peñarol, que estava jogando lá hoje. A charada agora foi decifrada. Foi decifrada, né? Nosso João pesquisou na produção. Não é o João Flávio, é outro João. A nossa mão, né? Pesquisou que o juiz da final que expulsou o Otero, naquele lance com o Edilson, é o Luiz Flávio de Oliveira, irmão do Paulo César de Oliveira. Então, Eugênio, está explicadinho para você. Diferentes. Cada jogo, um juiz. Mas vamos mandar uma para ele aí. Talvez ele ache que os lances foram duvidosos. Será que é a opinião dele? Ou ele quer saber o que a gente acha dos lances? Antes da charada, a gente podia falar assim, não, foi um juiz que errou tanto, né? Mas agora não, foi 3. O que só reforça o que você falou, né? Que tudo realmente que a gente falou aqui, né? Tá ruim. Vamos pra final, então. Vamos falar de final. As finais. Exatamente. Hoje era um dia que a gente esperava. Aquele encontro, meu Deus, o que houve, Ale? 6 meses. Realmente eu fui pra lá, realmente preparado pra falar com o nosso pombinho. Pronto, de coração. Realmente veio, realmente. A gente já. O pessoal gosta. A gente veio realmente pra falar com ele, até pra trazer pro programa. A gente fala tanto aqui, porque ninguém filmou ele ainda pra aparecer, mas acabou que não está. Parece que ele teve um compromisso familiar. E realmente ele não apareceu. Pra quem não sabe, né, Tainara, o Pombinho é um telespectador que sempre acompanha o programa e ele vai todos os domingos no CSN. Só fazia a mesma pergunta, né? E toda vez que alguém ia lá, eles falavam assim, cadê o Ale? Cadê ele? Ele não vai vir cá me ver, eu tô esperando, eu quero conhecer. Aí a gente programou, o Ale se agendou. Inclusive foi feita uma logística, né? A Tainara tinha pensado em ir, deixou pro Ale ir pra ter esse encontro Há uma teoria, não sei. Não sei, realmente. A gente esqueceu de te avisar também, né? Não, mas não sei se tem uma teoria aí, porque a gente descobriu o time do Pombinho, né? Hoje que ele torce. Qual que é? Eu não sei. Eu sei. É um time que ia jogar a final da Copa do Brasil, acabou que não jogou. Acabou que saiu, né? Não sei se foi por isso que ele não apareceu. Pombinho, então se realmente for esse problema, apareça aí realmente. Porque agora não teremos. O cheirinho dos churros aqui no Acontece, a Tainara tá aqui hoje, inclusive. Depois de... Vim de coração aberto. Vim de coração aberto. Tinha camisa desse time lá, tinha um. E uma pessoa que. Tem outro lá. Vai aparecer na reportagem também torce. Tem esse tradicionalismo. Pessoa fundamental no andamento dos campeonatos do CSM, nos ajudou aí, ajudou todos nós aí. Passa todas as informações. A gente fez questão de colocar aí na matéria. Eu tô tão de coração aberto que eu vou até ler a piadinha do Emanuel aqui. Tava demorando. Vamos lá. Flamengo é favorecido em sorteio e assiste as 2 partidas da final da Copa do Brasil em casa. Obrigada, viu, Emanuel? Que pode se preparar que a gente vai precisar dele nessas finais, né? Vamos pro CSM, então, acompanhar tudo dessas 4 finais? 4 finais. Com o Ale e com o Aleph. E hoje foi dia de decisão aqui no CSM. O Campeonato de Futebol Society teve as suas 4 finais disputadas. O público compareceu em bom número das dependências do CSM para ver os grandes jogos decisivos. Para o presidente do CSM, o torneio foi bem sucedido. O balanço é positivo, né? Uma vez que nós reunimos mais de 300 atletas, né? Dentro de campo, aí chega na final, começa que você está podendo presenciar aqui, né? O espetáculo. E que o próximo ano também, se Deus quiser, o próximo campeonato possa ser também da mesma grandiosidade que esse está acontecendo. Durante toda a cobertura do torneio de futebol society do CSM, quem ajudou muito o pessoal do Conexão Esportes foi o senhor Alair Dias, o Pita, que foi o mesário em todos os jogos e sempre contribuiu com os dados e estatísticas do torneio. Frequentando o clube e trabalhando aqui desde 1999. Para mim não é surpresa, eu acompanho esses jogadores aqui há vários tempos e é uma pena que outros não puderam participar dessa categoria 50 a mais por um ou outro motivo, uma contusão, uma proibição médica, caso cardíaco e assim por diante. Mas eu fico muito feliz com o desenrolar de todas as categorias aqui. E para completar um grande torneio, os jogos decisivos foram muito disputados. E nesse domingo de finais aqui no CSM, na primeira final disputada, primeira categoria, 50 a mais, depois de vencer o primeiro jogo por 3 a 1,
o Pedrinho Carnes empatou por 3-3 com o Top Jeans e levou o título. Saiu até na frente no jogo, o Pedrinho Carnes por 3-0, fazendo 2 gols o nosso Nilmar Eustáquio e o Raposão fez o outro gol. E o Top Jeans tentou reagir, chegou a empatar com o Cascão, com o Rinaldo e com o Edésio. Porém, o título ficou com o time do Pedrinho Carnes. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, me dar a oportunidade de estar aqui nesse campo maravilhoso e poder concretizar esse campeonato que foi muito difícil, foi muito corrido e a gente teve que dar o suor um pouquinho a mais. Pela categoria Master, depois de vencer o primeiro jogo, o TR Transportes voltou a ganhar do Império Tabacos por 2-1. Zé Henrique e Balaio fizeram os gols do TR Transportes e o Messias descontou para o Império Tabacos. Nesse campeonato, o ponto forte nosso foi a defesa. Nós já sabemos, nós fizemos ali atrás, fizemos o Ricardo uma boa dupla. Seguramos bem o resultado e temos sorte dos nossos atacantes fazer os gols nos contra-ataques. Foi o melhor time desde o início do campeonato, então isso aí é indiscutível. Aí, se for olhar, nosso time foi merecedor. Na categoria veterano, depois do empate 2-2 no primeiro jogo, Teocar e Semear jogaram mais uma vez a segunda partida decisiva, empate de 0-0 no tempo normal e nos pênaltis o Teocar ganhou de 5-3. 5-3, realmente a cobrança decisiva foi feita pelo Renatinho, que realmente fez o gol decisivo e deu o título ao Teocar na categoria veterano. Graças a Deus, a gente não fez uma partida tão boa não, mas em que o time deles entrou fechado. Mas tive, graças à felicidade, de converter o último pênalti. E agora é só comemorar. E para completar esse domingo decisivo aqui no CSM, na categoria adulto, Gripe Esportes e Mega 24 Horas fizeram a decisão na segunda partida. Depois do 0-0 do primeiro jogo, hoje o Gripe Esportes se sagrou campeão, vencendo por 2-1, com gols de Lajinha e Daniel, e o Jonathan fez o gol contra para o Mega 24 Horas, mas não adiantou. Com o resultado, o Gripe Esportes se consagrou campeão do torneio. Graças a Deus, hoje eu estava num dia inspirado, né? Pude ajudar a equipe a sair com o título, que era o que nós queríamos. Nós fez a primeira fase, classificou em primeiro, não ia valer de nada se nós não ganhasse aqui hoje, mas graças a Deus deu tudo certo, nós conseguimos ser campeão. Campeonato sensacional. Muito legal. Muito bem disputado. Até né? o pessoal aqui da produção falou pra eu mandar um abraço pro Rodinho, né? O Rodson lá do TR Transportes, pelo título, né? O pessoal aqui mandando um abraço para ele também, pela participação também. Foi muito legal cobrir lá, realmente. Essas finais todas concentradas hoje, né? Realmente foi uma experiência muito legal, onde foi muito bem tratado lá. A tristeza muito só não legal. ter encontrado o Palmeiras. Realmente, até para completar a matéria, né? Deixa eu passar legal. rapidinho aqui os destaques, que o pessoal já tá falando que tá na hora da gente ir embora. Na categoria 50+, como a Ale bem disse na reportagem, Pedrinho Carnes, campeão. Goleiro menos vazado. Nossa, tem um nome super sugestivo. Tafarel. Isso. Artilheiro, Raposão, com 6 gols. O técnico, Barra Mansa, que é o do time campeão. O destaque, o Periquito, também do time campeão. E o Golpita, né, Ale? Que é uma categoria, né? O Golpita é como se fosse o Gol Puskas. O gol mais bonito. Foi do Flechinha, do time Print Júnior. E o Sol Tafarel, lembrando, ele é do Top Jeans. Sim, na categoria Master, campeão TR Transportes, o goleiro menos vazado, Paulo Guedes, da TR Transportes, o artilheiro Marquinho, também da TR Transportes, com 6 gols, o técnico Gersinho, da TR Transportes, o destaque, Wilson Vaz, da TR Transportes. Nós entrevistamos, é mais conhecido como Peter Check. Sim. Ele joga com aquela touca. E o Golpita foi do Binha, do Império Tabacos, do Perfil, isso mesmo? É o Perfil, Pili. E o Zé Henrique, do TR Transportes. No caso dos veteranos, campeão Teocar, o goleiro menos vazado foi o Naldinho, do time da Semear. O artilheiro Gilvani, também da Semear, com 13 gols. Gilvani, artilheiro geral aqui do campeonato. O técnico Zé Lúcio, do time campeão. O destaque foi o Helder, do time da Semear. E o Golpita ficou por Renatinho, da Teocar. E no adulto, a Grife campeã, se não me engano, o 7º título da Grife lá no campeonato. O goleiro menos vazado foi o Leandro, que você entrevistou, né, Alexandre? O artilheiro,
super conhecido também, o Lajinha. Também jogou na camisa 10 hoje. Jogou, Lajinha, abraço pra você, abraço pra Gabi também, essa Deixou namorada. a marca dele, né? Ele jogou também domingo passado uma final no... Tupã, lá no Danilo Passo. Ano passado ele ganhou o Rural. Lá na GECOL do Danilo Passo, entrou e fez 2 gols. O técnico foi o João Batista, o técnico da Grife. E o destaque, o Zumbi, também da Grife Esportes. E o golpita ficou pro Lajinha. Falei tudo? Tudo. Muito Pessoal, bem. vambora? Vambora. Vamos, né, que a gente tem que comer. Tem que mandar só um abraço, pelo menos um, realmente, senão o pessoal vai cobrar. Abraço para Silmar e para o Lecinho do bairro Morumbi aqui de Divinópolis, né? A Silmar estuda na UENG de Divinópolis, mandou um abraço aqui, realmente diz que sempre assiste o programa. E também um abraço para o Guará, lá do Olímpio Mourão ali, da Alvimar Mourão. Ah, tá o Guará ali, do centro da cidade ali, no 1º de junho. Um abraço, o pessoal tá sempre assistindo. Tolio, boa noite, obrigada. Boa noite, eu que agradeço mais uma vez, agradecer o pessoal de casa aí que tem acompanhando a gente. Eu já até mandei, né, pro pessoal lá da Camisa 10, mandar agora no geral para todo mundo que tá jogando lá, um campeonato muito bem disputado, pela organização. Chegando na final também. Pro pessoal do FUT também, né, que tá sempre aí acompanhando esses campeonatos com a gente. E pro pessoal que mandou mensagem, participou, e pra todo mundo que tá acompanhando em casa. Pessoal que manda os enigmas, não? Pessoal que manda chará. Não participem sem valer. Inclusive, é uma pergunta muito bacana pra incentivar todo mundo a andar aí. Com certeza, bem legal, a gente quer realmente essa participação mesmo, a gente agradece mesmo. Pedro, obrigada. Obrigado, gente. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado pela companhia. Vamos comer? Até mais. Vamos. Pessoal, só lembrando que semana que vem não tem Conexão Esportes por causa da cobertura completa das eleições 2018. Fica ligadinho na TV Candidez que a gente abre essa cobertura a partir das 8 horas da manhã. Você acompanha tudo o que acontece em Divinópolis e nas 13 cidades que a TV Candidez faz a nossa cobertura. Então, liga a televisão, não vai ter Conexão Esportes, vocês vão continuar me vendo, viu? Que eu vou estar lá cobrindo as eleições. A gente volta na outra semana, dia 14, e eu tô esperando vocês. Tchau!